Bom, então, só revisando, na aula passada nós falamos sobre as medidas de centralidade, dispersão e posição. Eh, a ideia, além dessas medidas serem resumir a informação que contém na amostra e, e nos ajudar a elaborar hipóteses sobre a população, sobre o fenômeno que nós estamos estudando, eh, elas também indicam tipos de comportamentos que são padrões que a gente consegue identificar de comportamento, eh, e esses padrões de comportamento eles levam a ter eh, uma função matemática, né, que a gente vai chamar de distribuição de probabilidade, ou seja, aquela função matemática que vai modelar o comportamento probabilístico do fenômeno que nós estamos estudando. eh, elas são ferramentas importantes para a gente conseguir determinar esses padrões, tá? Mas uma análise mais simples que a gente pode fazer é, para detectar esse tipo de padrões é justamente a representação gráfica, né? Que é o uso de gráficos para a gente observar como é o possível comportamento dos dados, né, sobre a distribuição de probabilidade dos dados. E também vamos ver hoje, vamos começar, né, pela representação tabular, que é através de tabelas, a gente vai fazer a nossa primeira tentativa de estimar probabilidade, tá? É a nossa primeira tentativa a cálculo de probabilidade. Deixa eu... Então, o que a gente vai trabalhar aqui é um, é um contexto chamado de distribuição de frequência. Como o nome está sugerindo, nós vamos aproximar a, ou pelo menos estimar por meio de frequências o comportamento probabilístico dos dados, né? Ou a distribuição de probabilidade. Além disso, a distribuição de frequência em formas de tabela, ela nos ajuda a entender ou resumir a informação que contém nos dados em uma tabela que fica mais fácil de você analisar do que mesmo se você olhar para os dados brutos, tá? E a gente vai ter dois tipos de tabela, quer dizer, dois tipos de distribuição de frequência, mas vou mostrar aqui para vocês um, quais são as partes principais, né, de uma tabela. A tabela é composta eh, por esses quatro elementos, tá? Tem um quinto aqui que é essa parte de baixo, que é o rodapé da tabela. Bom, o primeiro é o título, tá? O título, como a gente vai trabalhar com distribuição de frequência, sempre vai começar com o nome distribuição de frequência, tá? Então eu vou colocar o número da minha tabela conforme a numeração do texto. Se é a primeira tabela, eu vou escrever tabela 1 e assim por diante, né? E aí o nome começa sempre com distribuição de frequência, porque é o tipo de tabela que nós vamos aprender aqui. E para esse título você tem que formar algumas coisas relativas à amostra, ou pelo menos quem é a população de quem você coletou essa amostra. E principalmente quem é a variável que você está calculando essa distribuição de frequência, tá bom? No caso dessa tabela aqui, eu tenho valores em dólares dos principais produtos que o Brasil vende à Argentina. Isso aqui não é uma distribuição de frequência, tá? Mais para frente eu mostro
como é que a gente constrói esse nome do título, que ele é bastante importante? Bom, aqui no cabeçalho vai o nome das colunas, né? Primeiro, a gente sempre coloca a variável que nós estamos observando, e aqui na coluna indicadora, os, o que a gente chama de níveis, níveis da variável, ou seja, são os valores únicos que são observados, tá? Eles são colocados aqui. É, ainda no cabeçalho, as próximas colunas vão ser as, as frequências, os tipos de frequência. E aqui no corpo da tabela, assim, aí vem a frequência observada de cada elemento desse daqui, da variável que a gente está observando. Você pode colocar aqui embaixo também uma linha no final, como sendo total ou qualquer informação que você queira adicionar. E aqui no rodapé tem as informações que são relativas à tabela, principalmente relativa à fonte. Se os dados forem de algum lugar que você coletou, aqui você cita a fonte de onde você tirou esses números, tá? Se você é a fonte, né, desses dados, então você não precisa colocar fonte, tá? Você não precisa identificar aqui, porque é você que está trazendo essas informações. Vamos ver como é que a gente cria uma tabela e lá no final eu mostro para vocês cada um desses itens. Como é que a gente constrói, tá? É, quais são os tipos de frequência? A gente vai estudar basicamente dois tipos, que são, são simples, né? São coisas simples. Que é o primeiro é a frequência simples ou frequência absoluta, que é representada pela letra F minúsculo com o índice I. Esse índice I, ele é relativo às classes, né, os níveis da variável que a gente observa. Por exemplo, a frequência de automóveis seria F automóveis, tá? A, a frequência de veículos de carga seria F veículos de carga. É claro que a gente não põe esse nome grande, né? Mas é só para ter essa ideia. Como eu tenho aqui, eu tenho uma variável que eu observo três tipos de classes ou níveis possíveis, que é a letra A, a letra B e a letra C. Então, nessa amostra aqui de tamanho 10, o que seria a frequência simples ou frequência absoluta do nível A seria quantas vezes o A estiver presente na minha amostra. Então, aqui eu observo ele 4 vezes. Então, a frequência é simples 4, tá? Então, basicamente, a frequência simples é a mesma coisa que uma contagem. Quantas vezes tal coisa se repetiu na amostra. É, e os níveis que eu falei para vocês, que são os valores únicos que são observados, aqui eu tenho 10 observações, mas os valores únicos observados são só o A, o B e o C, ok? E o outro tipo que também é bem popular é a frequência relativa, né, que é você dividir aquela frequência simples pelo tamanho da amostra. Por exemplo, na mesma amostra da definição anterior, eu tenho aqui a frequência relativa do A, eu tenho aqui 4, que é o número de repetições do A, ou seja, é a frequência simples do A, dividido aqui pelo total, pela frequência total ou tamanho da amostra, que é 10. Isso daqui dá 0,4, tá? Frequência relativa a gente sempre representa como um número entre 0 e 1, tá? Mas como fica mais fácil para a maioria das pessoas é, interpretar porcentagem, então a gente escreve isso como porcentagem, tá? Mas a medida mesmo que a gente observa é essa daqui. Ela está entre 0 e 1, tá bom?
Bom, e nesse caso aqui o A foi observado 4 vezes, o B 3 e o C 3 também, então, respectivamente, a gente tem 40, 30 e 30%, tá? Bom, as frequências que a gente vai usar são só essas, elas são bem simples, né? Uma é uma contagem e a outra é uma contagem relativa, tá? Então, nada. Tem outros tipos de frequência, como por exemplo a acumulada, mas aqui a gente não vai se preocupar com ela, tá? Mas eu mostro para vocês como é que a gente faz. Então aqui eu tenho um exemplo de uma tabela, tá? E como que a gente deve escrever as informações, tá? Essa tabela nós vamos chamar de distribuição de frequência simples, tá? Ela vai ser sempre usada para as variáveis qualitativas nominais e ordinais, tá? Então, todas as qualitativas e a quantitativa discreta, desde que o número de classes, né, ou de níveis aqui não seja muito grande. Bom, então aqui, ó, é, essa é a minha primeira tabela, né, do texto aqui, digamos que seja a primeira tabela. E aí, como eu falei, o nome já começa com distribuição de frequência. Distribuição de frequência do número de casos de uma doença em Manaus entre 2001 e 2010, tá? Então aqui a gente tem várias informações. Primeiro, que essa tabela trata-se de uma distribuição de frequência. Depois, a variável que eu estou observando, que é o número de casos de uma doença ou incidência, tá? Tem a localização onde foi coletada essas amostras, então no caso aqui na cidade de Manaus. E isso sempre tem que existir, tá? Você vai colocar aqui distribuição de frequência, a variável, e depois você vai descrever de onde foi coletado esses dados, tá? Localização, né, espacial, localização de tempo. Então, aqui, entre os anos, né, de 2001 e 2010. Então, qualquer informação adicional que você tiver sobre a amostra, você vai colocando aqui, tá? Não se preocupem se o nome da tabela ficar muito grande, porque se vocês forem olhar em textos técnicos, geralmente o nome das tabelas são gigantes, porque elas têm que descrever de onde são aqueles dados que você está colocando ali, tá bom? Bom, uma vez feito aqui o cabeçalho, né, o nome da tabela, a gente vem aqui pro, desculpa, o título da tabela, a gente vem para o cabeçalho, que é o nome das colunas. Então, a gente começa sempre com, com a variável, que no caso aqui eu estou observando o número de casos da doença é, entre 2001 e 2010. Então, aqui eu tenho descrevendo esse 2001 está representando o número de casos da doença em Manaus no ano de 2001, tá? O 2002 a mesma coisa. E assim por diante até o 2010, que está representando o número de casos de uma doença em Manaus no ano de 2010. E aí a frequência simples está aqui presente, tá? Então, 2001 eu tive 37 casos e assim por diante, tá? E aqui ó, é aquele adicional que eu falei para vocês que vocês podem colocar. Geralmente as pessoas põem o total, põem a média, põem algumas outras informações, tá? Vocês podem ficar livres para adicionar informações aqui, sempre separado por essa linha horizontal. Bom, a frequência simples é sempre a primeira e em, em seguida já vem a frequência relativa simples também, que é você pegar esse número, dividir por esse, pelo total, e depois aqui multiplica por 100 para se representar como porcentagem, tá? A frequência acumulada e a frequência relativa acumulada, elas são bem simples. É o quanto
o quanto de observações eu tenho até aquele nível da variável. Por exemplo, no ano de 2001, que foi o início do estudo, eu tive 37 casos, então a frequência acumulada vai ser 37, porque eu não tenho nenhuma informação antes disso, tá? A frequência acumulada de 2012, aí não, eu já tenho o ano de 2001, que é 37, e eu tenho 41, que é o do ano de 2002. Então eu vou somar essas duas informações e aí eu vou ter 78. Ou seja, até 2002 eu tive 78 casos dessa doença. E assim por diante. O 3 eu vou somar o observado em 2003, o observado em 2002 e o observado em 2037. O observado em 2001, que foi 37. Então aqui eu vou ter um total de 88. Então, até 2003 eu tive 88 casos dessa doença, tá? E assim você vai montando até chegar no último, que vai ser igual o tamanho da amostra que você tem, tá? Aqui no caso é 418. A frequência acumulada relativa é a mesma coisa que a relativa simples, só que você vai pegar o valor da acumulada e dividir pelo total. E aí vai ficar assim, a leitura é a mesma, só que em termos de proporção. Então, em 2012, eu tive 18,66% dos casos totais, né, observados. Por exemplo, aqui, em 2007, eu ultrapassei os 50% dos casos, tá? Então quer dizer que de 2007, 2008, 2009, 2010, eu tive mais casos da doença do que nos 6 anos anteriores, tá? Bom, o que que é importante daqui? Você conseguir identificar algum padrão de comportamento de frequência. Por exemplo, se a frequência fosse aumentando com o tempo, você observaria uma tendência de crescimento ou uma tendência de decrescimento, tá? Nesse caso aqui, não está simples porque foram dados simulados e aí não ficou muito claro aqui, tá? A única coisa que você consegue observar aqui de forma fácil é que o ano de 2003 foi um ano atípico, né? Porque essa doença aqui está próximo de 40, né? E aqui ele a- apresentou 10 casos apenas, tá? Enquanto no ano de 2009 e 2010, esses anos você teve um aumento brusco em relação ao número de casos que você tinha antes. Então, isso daqui pode denotar eh, o caso de, por exemplo, se for uma doença endêmica, eh, em 2009 e 2010 a gente teve surtos, tá? Que foi quando ela saiu do comportamento tradicional dela, ali entre, vou colocar aqui, entre 35 e 50, ela passou, né, para um outro patamar de número de casos. Então, geralmente isso daqui você usa para, nesse caso aqui é mais para análise epidemiológica, né? Então, quando tem esses surtos aqui é importante verificar, porque você consegue identificar isso antes de virar epidêmico, né? Bom, essa distribuição de frequência, essa tabela é chamada de distribuição de frequência simples. A palavra simples aqui significa porque eu só tenho, cada linha só tem um único valor da variável que eu estou observando, tá? No caso aqui, é, são
São anos, tá? Então você consegue, eles são simples, tá? É só um ano. O que a gente vai ver depois, na próxima tabela, é eu colocar isso daqui em um intervalo, tá? Bom, como é que a gente constrói aqui a distribuição de frequência para esse exemplo? Eu tenho uma loja onde foram registradas 32 vendas durante o dia e há 8 vendedores nessa loja. E as observações que tem aqui na amostra estão representando o vendedor correspondente àquela venda, tá? Então aqui a gente vai calcular. Então aqui, minha tabela 2, né, a segunda tabela, distribuição de frequência de vendas por vendedor nesse primeiro dia aqui na loja tal, tá? Isso daqui é só para exemplificar que a gente vai descrever tempo e local onde foram observadas essas amostras, tá? Então aqui eu tenho 8 vendedores e eu vou construir aqui a frequência simples de cada um. Bom, o vendedor 1, que está aqui em negrito, ele efetuou 7 vendas nesse dia. O vendedor 2, ele efetuou 10 vendas e assim por diante, tá? O 3 representou 3 vendas, o 4, 10 vendas, o 5 não vendeu, o 6 vendeu apenas um, o 7 vendeu nenhum e o 8 vendeu um, tá? Agora eu quero obter a frequência relativa. Então é só eu pegar cada um desses números, dividir pelo total e, no caso, multiplicar por 100 para ficar em porcentagem. Então aqui eu tenho o vendedor 1, ele representa 21,87% das vendas, o vendedor 2, 31,25% e o vendedor 4, 31,25%. Tá? Aqui a gente já consegue identificar um padrão de comportamento. Tá? A gente vê que o vendedor 1, 2 e 4, eles venderam muito mais do que os outros e não só mais do que cada um dos outros. Eles venderam mais que todos os outros combinados, né? Então, dos 8, 3 desses vendedores, se eu somar aqui, eu vou ter mais de 80% das vendas foram feitas só por essas 3 pessoas, tá? Enquanto o 5, 6, 7 e 8 tiveram pouquíssimo rendimento, né? Ou não conseguiram, ou os clientes deles não efetuaram nenhuma compra, tá? Então aqui eu já consigo identificar um padrão de comportamento em que esses 3 indivíduos, né, tiveram aí a maior parte dessas vendas. Bom, o outro tipo de tabela de distribuição de frequência é a que a gente chama distribuição de frequência por intervalo ou dados agrupados. A diferença para simples é que os níveis da variável que são observados não representam mais um único valor, mas sim um intervalo que contém vários desses valores. Tá? Por exemplo, tem uma tabela que é o número de acidentes diários no estacionamento durante 50 dias. Então, foi observado, né, o número de acidentes em cada um desses 50 dias. E assim, é, referentes entre os dias que tiveram entre 0 e 2 acidentes, foram 5. En- é, os dias, a quantidade de dias que tiveram entre 2 e 4 acidentes, 11. Entre 4 e 6, 16, e assim por diante, tá? Então a gente lê essa estrutura aqui como um intervalo, tá?
onde esse número da esquerda é chamado de limite inferior, como está aqui, limite inferior da classe, LI. É, o da direita é chamado de limite superior da classe. E essa estrutura aqui, esse símbolo, parece um T deitado, é, ela representa o intervalo, o intervalo na reta entre esses dois pontos, tá? Onde esse intervalo é fechado aqui no limite inferior e aberto no limite superior. Ou seja, o zero faz parte desse conjunto, mas o 2 não faz parte, tá? Então, quando você vê aqui, ó, vai de 0 até 2, mas se tivesse dois acidentes, ele não estaria nessa classe, ele estaria nessa segunda aqui, ó. Porque o 2 pertence a essa classe, porque está fechado, tá? E não na anterior, tá? A mesma coisa com o 4. Se eu observasse... Ai, meu Deus, faltando. É, então, esse intervalo aqui ele está fechado em 0 e aberto em 2, tá? É o colchete em 0 e o parêntese em 2. Então é um intervalo na reta entre 0 e 2, tá bom? A distância entre o limite superior e o limite inferior, ou seja, o limite superior menos o limite inferior, é chamado de amplitude da classe, tá? E para montar essa tabela, a única complicação, a única parte chata de se fazer é determinar a amplitude da classe, né, que contenha todos os números observados. Por exemplo, eu tenho aqui várias temperaturas de equipamento. Opa, peraí, gente. Então, eu tenho temperaturas aqui de um equipamento. Ah, desculpa. A tabela de frequência, de distribuição de frequência por intervalo, dados agrupados, é, eu vou usá-la somente para as variáveis numéricas, tá? Só para as quantitativas. Sejam discretas, sejam contínuas. A contínua é um pouco óbvio a gente saber por que ela tem que ser desse jeito. Porque as contínuas, dificilmente você vai ter valores, né, repetidos com a precisão de todas as casas decimais. Então, dificilmente você vai ter, né, repetição. E aí ficaria uma tabela grande com vários números e frequência um para todo mundo, tá? Então, não faria muito sentido, né? Não estaria resumindo os dados. Para as quantitativas discretas, como é esse caso aqui onde eu estou contando alguma coisa, funciona, tá? Pode ser usada tanto essa de frequência por intervalo quanto a simples. A diferença é que quando eu tenho uma variável discreta, se eu tiver muitas linhas, vai dificultar para o leitor entender. Então, quando tiver muitas linhas, você usa a tabela por intervalo, porque aí fica menos linhas e fica mais fácil da pessoa interpretar, tá? Quanto é muitas linhas, quanto é poucas linhas. Geralmente, acima de 15 linhas já fica algo. Na verdade, acima de 10 linhas já fica algo difícil de você interpretar, tá? O ideal aí é que você tenha e também ter poucas linhas também não adianta. O ideal é você manter algo entre 5 e 10 linhas, tá bom? E no máximo chegar a 15. Mas mais do, mais do que 15 ou menos do que 5 não traz muita informação.
Então aqui eu tenho uma variável que ela é contínua, então dificilmente eu vou ter valores repetidos aqui. Então eu vou agrupar essas informações em classes, né, em intervalos. Nesse exemplo, vamos criar 5 classes, e aí para determinar a amplitude dessa classe, a gente vai usar a seguinte regra. É, eu vou pegar o máximo menos o mínimo, ou seja, a amplitude total, que é pegar o menor valor aqui observado, que é o 44,6, que está bem aqui. Ah, mas é esse aqui, tá? E o 139,9, que é essa observação aqui. E aí eu divido por 5, que é o número de classes que eu defini, e aí o intervalo das minhas classes, né, que é chamado de amplitude das classes intervalares, vai ser de 19,06. Então eu vou construir as classes a partir desse H, que é a minha amplitude da classe. Eu vou construir assim. É, eu começo com a primeira classe, né, com a C1 aqui. E aí eu vou pegar o mínimo, que vai ser o, né, da minha primeira classe, é, que é o menor valor observado. Ele vai ser o limite inferior. E o limite superior da primeira classe vai ser o mínimo mais a amplitude da classe, que é o H. Então, vou começar aqui com 44,6, que é o menor valor observado. Somo com essa amplitude aqui, que é 19,6, e aí eu observo, e aí o meu limite superior vai ser 63,7. O que que eu faço? O 63,7, ai meu Deus. Bom, voltando aqui, a primeira classe eu vou pegar o mínimo, somar com a amplitude, que dá 63,7. Vou repetir o 63,7 aqui na próxima classe e vou somar novamente com a amplitude. Aí vai ficar 88,7. Faço o mesmo processo, repito aqui embaixo, no limite inferior da terceira classe, somo de novo com a amplitude. E assim eu vou fazendo até eh, a última classe aqui, ela, ela tiver inclusa o valor máximo. Nesse caso aqui a gente deu sorte porque realmente parou em 5 classes, como havíamos definido. E na última aqui deu 140. Então o 139,9 vai estar incluso aqui. Então ficou legal, ficou exatamente 5. Quando você não consegue isso, por exemplo, se fosse aqui um 138, você teria que criar mais uma classe. Mesmo eu tendo definido 5 classes aqui, você precisaria de uma sexta, tá bom? Não tem problema, tá? Criar mais uma aqui para acomodar o valor máximo. Então, uma vez montado essas classes, a gente pegaria cada um desses números e associaria a classe onde ele pertence. Por exemplo, 84,3 está aqui nessa terceira classe. Ele está entre 82,7 e 101, então eu marco um aqui. Então eu vou classificando cada uma cada uma desses valores e vou contando quantas vezes cada um se repete dentro da classe. Então, no primeiro grupo aqui eu tenho apenas uma observação. No segundo eu tenho duas observações. No terceiro, 5. No quarto, 8. E no último, 4, né? O que que a gente observa aqui é que a maioria das vezes o equipamento apresentou temperaturas acima de 80
2,7 graus, tá? Isso representa que 25, 60, 85% da frequência, tá? Frequência relativa. Somando aqui o 25 com 40 e 20 dá 85. Então, 85% das vezes a temperatura desse equipamento ficou entre 82,7 e 140 graus, tá? É, além dessa interpretação simples, isso daqui, essa frequência relativa, é é a primeira tentativa nossa de calcular a probabilidade para alguma coisa. Por exemplo, se o equipamento ele não para ele funcionar bem, ele precisa estar entre 80 e, digamos, entre 80 e 120 graus, tá? Então você vai olhar aqui, o 80 está aqui nessa segunda classe e o 120 graus tá aqui, né, no limite superior do, do quarto grupo. Então, quando você pega aqui a soma, né, dessas porcentagens, 10, 25, aproximadamente 10, né? 25, 40, dá 75%. Então, a probabilidade do equipamento estar dentro da temperatura adequada é de, no máximo aqui, 75, tá? 75%. Qual é a probabilidade desse equipamento estar operando uma temperatura abaixo do necessário? A gente vem aqui, o de 44 a 67 tem uns 5%, o 80 está aqui dentro, então a gente poderia supor aqui que a probabilidade dele estar abaixo da temperatura ideal é de no máximo 15%, tá? Ou seja, é uma probabilidade alta aqui dele não estar funcionando. Então, dele passar dos 120. Então, eu tenho aqui passar dos 120, que pelo menos 20%. Ao todo, eu tenho 30, 40%, né, no máximo, de chance do meu equipamento não funcionar, né, dentro da temperatura adequada. Ou seja, essa temperatura está totalmente desregulada, porque ter 40%, né, trabalhando dentro da temperatura ideal não está funcionando, tá? Uma probabilidade muito alta. Bom, a boa notícia é que essas duas tabelas elas são facilmente criadas usando softwares abertos como o R, né? Como o Power BI ou até mesmo o Excel ou planilhas do Google, você consegue criar essas tabelas. Ele cria automaticamente para você. Você não precisa ficar fazendo esses monte de cálculo aqui, tá? Até porque esse daqui é somente uma das, das formas possíveis para se criar grupos nas tabelas de frequência por intervalo. Existem vários métodos, tá? E qual deles que você vai usar? Você utiliza o bom senso. Eu gosto de utilizar aquilo que fica mais fácil para eu interpretar os dados e para o meu leitor interpretar os dados também. Então, por exemplo, aqui, ó, 44,6, 63,7, quando tem número decimal assim, fica muito difícil para as pessoas interpretarem, tá? O ideal é você colocar dentro de uma escala discreta, né, com números inteiros, que fique mais fácil para a pessoa analisar. Ou então, por exemplo, se você estiver analisando quantidade de uma substância, aí você coloca os intervalos aqui que são interessantes, tá? Como, por exemplo, do que nós fizemos na aula passada em relação
o índice de massa corporal, você já tem os níveis definidos, né, dos grupos. Então, se a gente fosse classificar aqueles indivíduos, a gente classificaria dentro daquelas informações, dentro daquelas medidas de intervalo, tá? Então aqui você usa o que for mais simples mesmo para você, para que fique fácil a leitura, tá? Porque do jeito que está aqui, está seguindo uma metodologia, tá? Mas não é fácil você interpretar o que está ocorrendo aqui, tá? E o número de classes você também define de tal forma que fique fácil de interpretar. Se tiver variar, grupos que tenham muita frequência, né, uma frequência muito grande, aí você pode aumentar o número de classes para você conseguir visualizar melhor, né, para não ter toda a informação ali resumida em uma única classe. Então você pode aumentar o número de classes para ver melhor. Ou também, se tiver muita frequência pequena, assim, um, dois, três, né? é, Você pode diminuir o número de grupos para que você tenha um resumo melhor dos seus dados, tá bom? Vou mostrar para vocês, usando aquele conjunto de dados que a gente trabalhou na última aula. Nós estávamos trabalhando com os dados de. Não é esse conjunto. Esse conjunto de dados, né? Que tem gravidez, taxa de glicose, pressão diastólica, eh, espessura da pele no tríceps, quantidade de insulina. A gente estava trabalhando com índice de massa corporal, né? Então vou começar aqui com o mais fácil, que é o teste. O teste é uma variável qualitativa, apesar de estar sendo representado aqui por números. A variável qualitativa, então, a gente usa aquela tabela de frequência simples, tá? Aqui no R tem uma função que faz isso, que é a função table. E aí ela mostra assim, né, de uma forma bem simples, a tabela de frequência. Eu tenho 500 observações de indivíduos que deram negativo para diabetes e 268 que deram positivo para diabetes, tá? Então aqui eu tenho a tabela de frequência simples. Agora eu quero a frequência relativa. Eu uso aqui uma outra função chamada prop table. Né? Opa, baguncei tudo. Prop table. E ela retorna aqui para a gente, tá? Claro que em proporção. Se eu quiser porcentagem, multiplico aqui por 100. Então eu sei que 65% dos indivíduos da minha amostra não tem diabetes e 34% tem, tá? Se isso daqui é uma amostra de mulheres, né, dessa população, a taxa, a diabetes aqui ela tem alta probabilidade, né? 35% da população tem diabetes, então a gente já poderia só por isso daqui dizer que
levantar a hipótese que nessa população de mulheres a predominância ou a prevalência, né? A prevalência da doença ela é bem alta, chega a 35%. Agora vamos pegar uma, uma outra variável que seja simples também, que é aqui o número de gravidezes que a mulher teve. Eu vou criar aqui a tabela simples. E aqui as porcentagens, tá? Então, assim, 111 mulheres nunca tiveram filho, 135 tiveram apenas um. É, e aí, como esperado, a gente observa que quanto mais filhos são observados, desculpa, aqui não é filhos, é gestações, né? Então, quanto mais gestações tiver, menos pessoas, né, vão ter tido isso. Ou seja, aqui a gente tem um comportamento decrescente, né? Que era esperado, né? A taxa ou a probabilidade de muitas gestações tem que ser pequena, né? Porque pelo menos na nossa espécie a gente não costuma ter tantas. Bom, isso daqui é um exemplo claro de que eu tenho variáveis discretas e eu não consigo interpretar muito bem os resultados, porque eu tenho muitas, muitas classes, tá? Tenho aqui eh, 17 classes. Então, é bem difícil de olhar esses dados. Então, vou colocar aqui. No R tem uma função chamada cut, que você simplesmente diz quantas classes você quer. No caso aqui eu vou querer 5 classes. E ela já cria aquelas tabelas, né, desculpa, aqueles intervalos. Eles geram um vetor de intervalos, tá? A diferença é que aqui o intervalo ele é aberto no limite inferior e fechado no limite superior, tá? Ele usa uma outra abordagem. Acredito que dê para mudar isso, mas eu nunca testei. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, tem sim aqui. Ele faz o contrário. Fica igual a nossa, fechado do lado esquerdo, né, no limite inferior e aberto no limite superior. Como eu falei, a maioria dos softwares já faz isso daqui automático, você não precisa estar se preocupando muito com esses métodos de fazer essas. Bom, e agora ficou mais simples, né, de interpretar.
É claro que aqui ele está considerando como sendo uma variável numérica qualquer, tá? Definida na reta, por isso que apareceu menos 0,017. Então, não tem gravidez negativa, né? Então, a gente considera isso daqui como zero. De 0 até 3,4, né? Até 3,4 gestações. Que também é estranho, porque não tem como ter uma gestação decimal, tá? Então aqui é um caso ideal onde a gente usaria o bom senso, tá? Colocaria aqui de 0 a 3 gestações, de 3 até 6 ou 7 gestações e assim por diante. Aí você pode reorganizar isso daí. Mas percebam que fica mais fácil da gente interpretar até mesmo aquele resultado que a gente aquele padrão que a gente já tinha observado, que quanto mais gestações, menor é a probabilidade disso ocorrer, tá? Então você vê aqui uma clara tendência de queda quando o número de gravidezes aumenta. Então começa em 424, que representa 55% das mulheres, e aí vai decrescendo, tanto essa frequência quanto a proporção aqui. Ou seja, a probabilidade da mulher ter mais de 13, quase 14 aqui gestações é de, é de 0,5%, tá? Então, bom, agora vamos pegar uma outra variável, que é a taxa de glicose, tá? Taxa de glicose, se eu não me engano, o ideal é ter entre 80 e 100. Pelo menos aqui no site da Lavoisier tem uma escala interessante aqui pra gente. Tá aqui, ó. É, abaixo de 80 é considerado hipoglicemia, até 115 é excelente, quer dizer, de 80 a 150, então, é excelente, e a partir de 150 é considerado hiperglicemia, e acima de 180 já é considerado diabetes, tá? Eu sei que hoje nessa área tem também um intermediário aqui que é o pré-diabético, que é algo, né, que fica entre a hiperglicemia e a diabetes. Mas eu vou usar essa escala somente para a gente ter uma base, né, para fins didáticos. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a hiperglicemia, eu vou chamar aqui de Y. Desculpa, só a glicemia. Glicose, na verdade.
E aí a gente vai calcular aqui a F de hipoglicêmicos, que é todo mundo que está abaixo de 80. Vou pegar aqui é, o normal, tá? É de quem está entre acima de 80 e abaixo de 150. 150? Isso. Aí eu vou calcular aqui da hiperglicêmica, que é entre 150 e 180. E a do diabetes é quem já tiver acima de 180. Então, tenho 41 pessoas com hipoglicemia, 584 normais, é, 97 com hiperglicemia e 46 onde a taxa de glicose apresenta já nível de diabetes. Bom, é estranho porque nós temos 268 casos confirmados de diabetes. Eles não aparecem aqui na hiperglicemia e nem na glicemia já para diabetes, o que é algo estranho, né, de se observar. Bom, aí a gente consegue transformar isso daqui em proporção, bastando dividir pelo total dos dados, que é o N aqui. Vou multiplicar por 100 para ficar fácil interpretar como porcentagem. Então, 5% das pessoas são hipoglicêmicas. Também poderia usar essa informação como sendo a probabilidade de uma pessoa dentro dessa população ser hipoglicêmica é de 5,38, tá? 5%. As pessoas estarem com a glicose dentro da faixa normal, probabilidade é de 76%. A da hiperglicêmica é de 12%, quase 13%. E a probabilidade de a taxa de glicose estar acima de 180, né, nível de diabéticos, é de 5,9, quase 6%. Então, assim, ah, fora da normalidade, nós temos aí 20, quase 24% das observações. Ou seja, a probabilidade de uma pessoa dessa população ter uma taxa de glicose alta é de 24%, tá? Para mim é alta essa probabilidade, né? Mas se a gente for ver como é que está
o restante das outras populações, né? Por exemplo, a nossa, de brasileiros. Eu acho que, eu acho que isso daqui, essa probabilidade é maior. Nos Estados Unidos, com certeza, isso aqui é bem maior, né? Que o nível de obesidade lá já é muito grande. Consumo de açúcar também. Bom, então, basicamente é isso que a gente consegue extrair de informação das tabelas de frequência. É, elas são interessantes para a gente já é, ter algumas respostas a nível de probabilidade, né? Estimações de probabilidade acerca de determinados eventos. E aí a gente já consegue usar isso.